boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta. Boa. Então vamos começar. Pessoal, bem-vindos todos. A gente teve uma ideia aqui de fazer um podcast de arbitragem, que no futuro a gente vai falar de vários assuntos. Eu imagino uma ideia de entrevistar pessoas, apresentar árbitros responsáveis por arbitragem, de repente em algum momento árbitros estrangeiros também, conversar, falar sobre regras e falar sobre futebol americano. Mas o início dessa ideia, o início desse podcast é a leitura do livro. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho legal para os outros árbitros, se a gente conseguir ler e explicar algumas coisas do livro, que o livro de regras é uma coisa um pouco enrolada, e a gente lendo ele com comentários, talvez a gente consiga fazer um material legal para o pessoal estudar além da leitura do livro. Esse primeiro episódio, essa primeira regra, que é a ideia do primeiro episódio é ler a regra 1 e explicar a regra 1. Não vou dizer que ela é irrelevante, mas ela não é das mais importantes para a arbitragem saber, porque é uma regra muito executiva, muito técnica. A gente vai dar uma passada por ela, vai explicar tudo que tiver para explicar dela, e junto comigo tem aqui um monte de gente para participar desse podcast também. Nem todo mundo está online no momento, nem todo mundo vai estar online em todos os episódios, mas nós temos aqui Vinícius Bez, do Rio Grande do Sul, Renan Salgado, de Brasília, o Gênesis Cavalcante, de Pernambuco, o Otni Pina, do Paraná, Marcos Alves, de São Paulo, Jean Pierre, do Rio de Janeiro, Monobloco, Gustavo Monobloco, do Rio de Janeiro também, Guilherme Cohen, também do Rio de Janeiro, Diego Rodrigues, também do Rio de Janeiro, Renan Pérez, do Ceará, o Fábio Tailandês, de São Paulo, Rio Grande do Sul e adjacências, são estados vizinhos, São Paulo com Rio Grande do Sul, e a Giane, também de São Paulo, Brasília e adjacências. Somos nós que vamos fazer essa leitura do livro, começando agora pela regra número 1. Se alguém quiser aí dar um boa noite, bom dia, boa tarde, boa quarentena, fiquem à vontade. Só o meu boa quarentena para todo mundo. Sou a Giane, de São Paulo, /Brasília, /Santa Catarina. Eu não sabia que tinha Santa Catarina. Entrou agora. Fazendo a turnê pelo país inteiro. Sempre possível. Muito bom. Eu estava só esperando alguém falar. Deixa eu falar um pouquinho, então. Eu sou o Vinícius B, eu sou o diretor de arbitragem do Rio Grande do Sul. Eu faço parte da diretoria técnica da FAD também. Eu sou apaixonado pela regra, assim como todos os malucos que aqui estão, né? E bora falar sobre isso, então. Então vamos lá, leitura do livro, começando pela regra número 1, que é a regra o jogo, campo, jogadores e equipamento. E aí, de cara, no nosso livro de regras, e no da IFAF também, no nosso livro de regras diz: federações nacionais podem adaptar a regra 1 para atender às necessidades, circunstâncias e locais, contanto que as adaptações não diminuam a segurança dos jogadores ou outros participantes. Então, de cara, o livro já me diz que a regra 1 ela é importante, mas ela não é essencial do jeito que ela está escrita. Por isso que a gente não vai ler exatamente todas as letras de todos os artigos, a gente vai passar aqui explicando o que cada um deles diz. Então a gente começa pela seção número 1, que são as provisões gerais, e o artigo número 1 explica o básico do jogo, que ele tem que ser jogado por no máximo 11 jogadores em cada time, que pode jogar com menos, mas que corre risco de cometer uma falta por formação ilegal em algumas situações, e que é jogado num campo retangular com uma bola em forma de esferoide prolato, a bola oval. O artigo número 2 fala das linhas de gol e que o objetivo do jogo é avançar a bola até alcançar a linha de gol adversária. O artigo número 3 explica que ganha quem tiver mais pontos no final do placar do jogo. Ao contrário do golfe, por exemplo, que ganha quem tiver menos pontos. Não é, Mono? Tô falando igual idiota com o microfone desligado. Opa. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos no golfe ganha quem tem menos pontos. Mais ou menos isso. Então, no futebol americano ganha quem tiver mais pontos no placar no final. O artigo 4 diz que o jogo tem que ser jogado sob supervisão de árbitros, ou seja, nós. O artigo 5 fala que cada time pode ter até 4 capitães e que um jogador por vez deve falar em nome do time. Aqui é legal a gente falar um pouco sobre isso. Nem todo time tem 4
capitães, nem todo time leva 4 capitães para o Caro Coroa no início do jogo, e alguns times aqui no Rio já levaram mais de 4. A questão é que o capitão ele é como se fosse o porta-voz do time dentro de campo. Eu me lembro que há um tempo atrás tinha alguns árbitros que colocaram na cabeça que só podiam falar com os capitães, e muita gente em campo virava para os jogadores dos 2 times e diziam só fala com o capitão, e isso é uma atitude que a gente demorou muito tempo para conseguir reverter. Hoje em dia eu acho que, se não completamente, a gente já chegou na grande maioria dos árbitros tirarem isso da cabeça, que não é que só pode conversar com o capitão de cada time, é que quem fala em nome do time dentro de campo é o capitão. Então, para aceitar ou declinar penalidade, ou para escolher pontos de aplicação, ou a gente vai receber essa informação do técnico na lateral, ou do capitão. É só para isso que serve saber quem são os capitães em campo. A gente sempre fala das diferenças IFAF, realidade brasileira e NFL. E alguns anos atrás a gente teve... Isso foi até usado pelo antigo Fischer, que era treinador do Titans, para provocar o time rival, né? Ele mandou num Caro Coroa 6 jogadores que eram os 6 picks que ele tinha recebido na troca do ano anterior. Então, pra gente é importante a gente saber, a gente sabe que são 4 capitães, mas a gente também não tem que aloprar, querer marcar falta porque o cara levou mais ou menos. Exatamente. Eu me lembro de, em alguma situação aqui no Rio, ter um time com mais de 4 capitães em campo. E, assim, a regra diz que tem que ser no máximo 4, mas se aparecerem 5, eu não vou brigar por isso. No máximo eu vou chegar e conversar, falar com o não dá pra ser só 4, tem que ser 4, alguma coisa do gênero, mas eu não vou perder muito tempo com essa limitação. É óbvio que se me vierem 11 capitães, não vai acontecer, né? Porque a regra fala que são no máximo 4. A exceção é deixar um a mais, e é isso. É aquela máxima do bom senso, né? Tanto para as equipes quanto para a arbitragem. E uma outra coisa meio maluca que às vezes acontece é um jogador que não está relacionado para o jogo ir lá para ser capitão. Além desse jogador não nada, às vezes entra o próprio treinador, ou então alguém da staff querendo entrar junto para, sei lá, saber o que está sendo falado lá. Não está relacionado, ele não é jogador, né? Se não está relacionado, ele nunca vai ser capitão porque ele não é jogador. Eu nunca passei por essa situação, mas se a gente está dizendo é porque já deve ter visto em algum lugar. E técnico querer entrar no meio de campo no Caro Coroa para participar também é uma maluquice, mas enfim. A questão é, os capitães eles entram em campo para o Caro Coroa inicial e eles são porta-vozes do time dentro de campo durante a partida. Fora isso, são jogadores como quaisquer outros, e a gente pode conversar com qualquer jogador durante qualquer momento do jogo. O legal desse brainstorm rápido que a gente está fazendo aqui é que a gente já começa a perceber alguns pequenos detalhes que a gente mata fazendo, e isso é papo mais para frente, que a gente vai voltar também, aquela mecânica pré-jogo bem feitinha. Porque se você faz a conversa com os treinadores antes do jogo e tudo mais, você já conscientiza, e o próprio treinador ele não sente a obrigação de que ele tem que ir lá no meio do campo participar do Caro Coroa para mostrar para você que ele é o treinador e que ele tem que ser ouvido, entendeu? Se você faz todo o pré-jogo certinho, conversa antes, se apresenta, vai você e o umpire falar, perguntar se tem dúvida, ele já não precisa entrar no meio do campo, ele já não sente essa necessidade. Ok, então na sequência, o artigo número 6 fala sobre todas as pessoas sujeitas às regras durante a partida. E elas são todas na área de time, jogadores, substitutos, jogadores substituídos, técnicos, treinadores, animadores de torcida uniformizados, banda, mascotes, narradores do estádio, operadores dos sistemas de áudio e vídeo e qualquer pessoa afiliada aos times. Então, basicamente, o que esse artigo diz é que essas pessoas, desde o início da jurisdição da arbitragem, estão sujeitas às regras. E o artigo número 7, quem a IFAF considera como times sujeitos às regras? E basicamente diz que todos os times afiliados à IFAF, através de suas confederações, precisam usar esse livro de regras e flexibiliza para algumas alterações em caso de faixa etária e gênero dos participantes. Quem tiver uma liga de adolescentes e achar que as regras precisam ser mais seguras de alguma forma, é possível alterar. Esses 2 artigos são só para dizer quem está sujeito a essas regras. E assim a gente termina a seção número 1 e passa para a seção 2, que é o campo.
E aí, é interessante essa seção 2, que ela descreve bem, em bastante detalhes, todo o campo do futebol americano, e ela é extremamente importante para a organização da partida, para saber como montar o campo, para saber como marcar as linhas, para saber como montar o gol, para saber as áreas limitadoras, para entender como o campo deve ser feito. Para a gente, para a arbitragem, é importante saber, obviamente, essa regra, mas a gente vai de novo passar por ela só falando de alguns determinados detalhes. Então, o artigo 1 descreve em detalhes todo o campo e como montá-lo, e além desse artigo 1 e dessa regra, dessa seção 2 do campo, tem o apêndice D também lá no final, que são os diagramas de campo, que também ajudam muito. Tem uma lista de vários itens, começando com a letra A, que é interessante para... A IFAF criou uma mutação da jarda. A jarda, ela é 91, 92 centímetros, 91 centímetros e meio, mais ou menos, de comprimento, mas a IFAF, para ter campos de 100 jardas, possibilita diminuir o tamanho dessa jarda. Ao invés da jarda ter 91,44 centímetros, ela pode ter até um mínimo de 86,67 centímetros. Mas se você diminuir uma jarda, todas as jardas têm que ser desse tamanho. Se você tiver um espaço em que não cabe um campo de 100 jardas, 120 jardas, considerando que tem 2 end zones, com a jarda a 91 centímetros, mas tiver um espaço que caberiam 120 jardas se a jarda tivesse 87 centímetros, por exemplo, você pode fazer a jarda com 87 centímetros, tem que medir o campo todo igual, obviamente, a corrente tem que estar com essas mesmas 10 jardas de 87 centímetros, e lembrando que isso só é uma exceção que foi criada, uma possibilidade que foi criada pela IFAF para termos campos de 100 jardas, então não pode fazer isso com campos de 90, com campos de 80. Aí tem a letra B, que fala das linhas, do tamanho das linhas do campo, a letra C, que fala de outras linhas, um monte de linhas, e a letra D, que diz uma área branca sólida entre as linhas laterais e a linha dos técnicos é obrigatória. Esse obrigatória também, assim, de novo, é obrigatória no mundo ideal, onde você tem campos incríveis pintados. Em alguns lugares do país a gente tem, em outros nem tanto, mas essa área branca sólida é para ficar fácil de entender aonde é a coaching box, né? Atrás dessa área branca sólida é a coaching box, e onde é a área que a arbitragem vai usar para trabalhar. Então ela é obrigatória, entre aspas, mas ela precisa existir demarcada de alguma forma no campo. Segue, fala de marcadores decorativos, de cores com na end zone, blá 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 blá, um monte de coisa, e aí a gente chega na letra J, que fala dos números de jardas no campo, os números de jardas, como eles devem ser, tamanho, não sei o que, e o topo dos números deve estar a 9 jardas das linhas laterais. Aí a gente liga essa letra J com a letra M. Marcas de 9 jardas, blá, 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 devem ser posicionadas caso o campo não tenha números. O que são essas marcas de 9 jardas? Elas são marcações que a arbitragem usa para determinar que um jogador está legalmente substituiu legalmente um companheiro que vai participar da próxima jogada. E, entre as jogadas, todos os jogadores têm que ter estado dentro das marcas de 9 jardas, por isso essas marcas são importantes. Mas você chega num campo e o número está pintado, mas ele está pintado a menos de 9 jardas de distância da lateral. O que faz? Finge que ele está pintado a 9 jardas e conversa com a administração da partida. Essa é a minha sugestão. O que vocês acham? É difícil essas marcas estarem certas, na verdade, né? Agora, com o avanço que teve nas ligas, melhorou um pouco, mas se a gente for levar o pé da letra, não tem jogo, né? Mas um dia a gente chega lá. Isso aí é questão para eventualmente pôr na súmula e olhe lá, né? E se for uma coisa muito absurda, e põe na súmula e pronto. Mas para nós, como árbitros, que nós estamos adstritos ali, se está cumpriu ou não cumpriu para que tenha jogo, isso é irrelevante. A questão é só usar, ainda que a menor ou até a maior, usar isso como base para até porque as equipes vão se pautar nisso, né, para estabelecer uma substituição legal e ilegal. E acho que o mais importante nisso tudo, toda essa parte de 9 jardas é, quando acontecer alguma coisa relacionada, fazer uma orientação para a equipe do time, para os jogadores, porque no geral eles ficam alheios aí.
Eu acho que o colocar na súmula é importante, o que a gente vir que não está marcado corretamente no campo, mas eu acho que mais importante do que isso é conversar com quem é responsável por pintar o campo daquele time. Porque acho que muitas vezes a pessoa que está pintando o campo nem sabe o que ela realmente tem que fazer, porque deram uma instrução qualquer para o sujeito e o sujeito não estudou a regra. Enfim, trabalhar para que isso seja corrigido, não para punir. É claro que a gente precisa das marcas de 9 jardas, se ela tiver a 7 ou a 8 ou a 11, a gente ainda pode considerar. Se o número tiver pintado colado na lateral, o que a gente pode fazer, por exemplo, é pedir para pintar uma linha, né, de 10 em 10 jardas na marca de 9 jardas mesmo, para ajudar a gente. Enfim, pensando sempre em solucionar e não em criar mais problema. E aí segue com mais outras letras aí, e a letra P, que no livro, para quem está olhando para o livro, ela está marcada em vermelha porque é uma regra que existe no nosso livro e não existe em nenhum outro, que diz que o campo de jogo pode ter 100, 90 ou 80 jardas, e que as endzones devem ter 10, 9 ou 8 jardas, e que a medida de uma endzone deve ser igual à da outra, obviamente. Por isso, dessa forma, o menor campo possível de jogo é de 96 jardas, ou seja, 80 jardas de jogo com 2 endzones de 8, e o maior, 120 jardas totais. O artigo número 2, que diz o que são as linhas delimitadoras e como elas devem ser marcadas. E o artigo número 3 fala que as linhas limitadoras são as que limitam onde pode ter gente e que tipo de gente em que área fora do campo. Então as linhas limitadoras elas são fora do campo e as linhas delimitadoras elas são as linhas do campo. O artigo 4 explica a área de time e a coaching box. Não vou entrar na leitura do artigo 4 porque ele é extremamente técnico, de distâncias, tamanhos, comprimentos, etc. Mas é isso, basicamente ele explica o que é a área de time e o que é a coaching box. O artigo 5 descreve os gols em detalhes, e aí o interessante desse artigo 5 não é especificamente a descrição dos gols, até porque a gente improvisa muito aí pelo Brasil afora com gols de formas diferentes. O interessante é a letra F do artigo 5, que é um procedimento que deve ser adotado caso um dos gols esteja com problema ou se os 2 gols estiverem com problema. E aí é um procedimento que eu particularmente nunca tive que acionar, mas eu já ouvi falar de casos por aí. Então a letra F diz, número 2 é onde a gente tem que se atentar. Se não houver um gol portátil e apenas um gol estiver à disposição, né, em posição, em todas as jogadas de scrimmage, o time B deve defender a endzone onde o gol está posicionado. Então, se entra, chegar lá num campo, eu ouvi essa história uma vez, chega num campo que é mato, floresta de um lado da endzone e do outro tem um gol, mas não tem como montar o gol do lado da floresta. Então, toda vez que você tiver uma troca de posse, você vai ter também troca de campo. O time B vai sempre defender a endzone onde o gol está posicionado. Letra B, em todas as jogadas de free kick, o time A deve defender a endzone onde o gol está posicionado. Letra C, depois de troca de time, os times trocarão de campo, se necessário, para que o time B defenda a endzone onde o gol está posicionado. Normalmente vai ser necessário, a não ser que você tenha mais de uma troca de posse. Letra D, não haverá troca de campo ao fim do primeiro e terceiro períodos. Capitães não terão a opção de qual endzone vão defender no início de cada tempo. Letra E, outra opção, no caso de um gol estar ou se tornar inutilizável, ou desaparecer, ou cair, ou alguma coisa assim, o jogo pode continuar sem o uso dos gols, se ambos os técnicos concordarem. Nessas circunstâncias, nenhum field goal será mais pontuado, e uma vez concordada e verbalizada essa decisão dos técnicos de continuar a partida sem gols, essa decisão é irrevogável. Ou seja, você chegou no campo lá, que tem uma floresta de um lado e um gol só do outro, e no meio do jogo o gol quebra e cai, você pode, se os 2 técnicos concordarem, continuar com a partida não existindo gol. Sem a opção de field goal, sem a opção de field goal de extra point no try. Mas uma vez que isso tenha sido acordado e você tenha continuado a partida sem gol, se alguém for lá e consertar o gol e botar de volta no lugar, não pode voltar atrás, continua sem gol até o final. Letra F, se não houver nenhum gol disponível, o jogo pode ser iniciado se ambos os técnicos concordarem. Nessas circunstâncias, nenhum field goal será pontuado. Se um ou ambos os técnicos não desejarem jogar, a partida será abandonada. Uma vez concordada e verbalizada a decisão dos técnicos de iniciar ou continuar a partida, essa decisão é irrevogável. Mesma coisa a letra F da letra E, só que
sem gol nenhum desde o início. Número 3, se um dos gols não existir ou for inutilizável ou se tornar inutilizável, o jogo pode acontecer ou continuar sem o uso do outro gol, se ambos os técnicos concordarem. Nesse caso, nenhum field goal será marcado, uma vez que os técnicos tomarem essa decisão, ela é irrevogável. Então o número 3 aqui ele é diferente do número 2, porque o número 2 ele dá a opção de você continuar o jogo ou começar o jogo com um gol só, e ele te diz como fazer nesse caso. E o número 3 ele te dá a opção de começar ou continuar o jogo sem nenhum dos gols, se os técnicos concordarem. E o número 4 é exatamente isso desde o início. Se não existirem gols, nenhum gol disponível, a gente ainda pode jogar se os técnicos concordarem de jogarem sem gol, sem field goal e sem extra point no try. O artigo número 6, ele descreve também em detalhes, até mais detalhes do que a gente jamais vai aprender a construir, os pylons e onde eles devem ser posicionados. E a gente aqui no Brasil posiciona menos pylons do que a regra manda posicionar. Eu só queria mas que isso não é um problema. Eu também só queria que eles ficassem em pé. Mas, inclusive, a partir de 2020 tem uma alteração na regra, que é um procedimento para como lidar com pylons que não fiquem em pé. Até o ano passado, a minha instrução para todo mundo sempre foi: tá caindo e tá perturbando e tá sendo inútil, tira fora e vai sem. Só que agora a IFAF criou um protocolo, uma forma de tratar a situação quando o pylon está caindo. E aí eu vou ler essa letra A, B, C e D, de A a F aí, que explicam exatamente esse procedimento. Letra A, um pylon deslocado é um que não esteja mais na posição correta, né? Então a gente está cansado de ver isso, pylon que cai no chão, pylon que não está na inserção da linha. A menos que seja óbvio que alguma parte da base do pylon esteja tocando o quadrado de 4x4, que é a posição correta, o pylon não é mais um pylon para propósitos da regra. Um pylon deslocado pode ser reposicionado corretamente a qualquer momento. Letra B. Tocar um pylon deslocado que esteja parcial ou completamente fora de campo coloca a bola ou jogador fora de campo. Letra C. Um pylon deslocado que esteja completamente dentro de campo não é mais um pylon e deve ser considerado parte da superfície de jogo. Letra D. Um pylon deslocado da linha de gol que esteja parcialmente em sua posição correta deve ser considerado como um pylon de linha de gol para os propósitos da regra. Letra E. Se um pylon da linha de gol não consegue ficar em pé, ele deve ser deitado na linha de gol, estendido para fora de campo, com a sua base cobrindo a linha lateral. Então a gente vai pegar o pylon que está caindo, vai colocar a base dele ali onde ele tem que ser posicionado e vai deitar ele para fora de campo. Letra F, se um pylon de linha de fundo não conseguir ficar em pé, ele deve ser deitado na lateral, estendido para fora, com sua base cobrindo a linha de fundo. A mesma coisa com os pylons da linha de fundo, estiver caindo, coloca ele na posição normal, lá na posição correta dele e deita ele para fora de campo. Sobre o uso do pylon, a que ele serve e para que isso vai ter relevância lá na frente, a gente vai deixar para ver lá na frente, quando a gente for falar do pylon em termos de utilização na regra. É até bom conversar sobre como essa posição do pylon deitado, porque eu já vi fotos por aí no Brasil afora de várias formas de deitar esse pylon, principalmente dos fundos. Já vi tantos 4 assim deitados para as laterais dos campos, então fica um paralelo ao outro, assim, deitado pela lateral. Assim como eu já vi também os da linha de gol deitados para a lateral e os de fundo apontados para o fundo, perpendicular aos de gol. Então é bom até conversar agora para estabelecer, para ficar claro que a forma de posição do pylon. Ou seja, eles não ficam paralelos, eles ficam perpendiculares mesmo entre eles. Exatamente, é o que eu entendi também. Eu queria muito que a gente não tivesse que se preocupar com isso, mas a gente sabe que não é bem assim. Os pylons, eles caem na maioria da gente. Enfim, sempre seguindo de novo, o artigo 7 explica corrente, marcador de descida, indicário, fala das coisas auxiliares, dos tamanhos, nada disso é relevante porque é muito técnico. O artigo número 8 fala sobre como manter o campo livre de obstruções e objetos que possam oferecer risco aos jogadores e aos árbitros durante a partida. O artigo 9 explica que a superfície de campo não pode ser melhorada ou piorada para dar vantagem a um time. É uma penalidade por falta em bola viva, apesar de eu achar estranho usar um aparelho para melhorar ou piorar as condições da superfície de jogo enquanto a bola está viva.
mas é uma penalidade em falta em bola viva 5 jardas do ponto anterior. Alguém consegue imaginar isso? Só se botar uma coisa escorregadio na lateral do time adversário, algo assim, mas eu nunca vi, eu acho que a gente nunca vai ver, né? Deus. Acho que é mais os jogadores começarem a passar a chuteira no campo para tentar fazer buraco. É mais por esse lado aí, durante o jogo, entendeu? Não digo que seja não seja o time, né? Entendeu? Mas é que 8, 10 jogadores começam a fazer buraco, fazer riscas no campo. É mais por esse lado aí. Ou eventualmente o time de ataque vai entrar em campo, antes o time de defesa vai e começa a jogar, sei lá, areia para fechar buracos de grama para auxiliar, eventualmente, algo assim. Na verdade, eu acho que o intuito de quando eles colocaram esse livro de regra deve ter sido pensando na neve, sabia? Eu não sei. Eu não sei, mas de qualquer jeito, eu acho muito esquisito isso ser uma falta em bola viva. Porque tudo que eu consigo imaginar de material ou aparelho para ser usado para melhorar ou piorar a superfície de jogo é feito enquanto a bola está morta. Enfim, o livro diz falta em bola viva, quem sou eu para dizer que não é o caso? Seção 3 da regra número 1 é provavelmente a seção mais ignorada pelas arbitragens do Brasil, porque é a seção que fala sobre a bola. E aí o artigo 1 ele vai descrever como tem que ser a bola. Num mundo ideal, todos os times usariam as bolas iguais e a gente não teria dificuldade de um time querer sempre usar a sua bola, mas a gente não está no mundo ideal e não é assim que acontece. O artigo número 2 é um procedimento muito bonito para quando tem várias bolas disponíveis no jogo, né? Não as bolas dos times, mas várias bolas para o jogo. É um procedimento interessante de conhecer, até para a gente ter uma ideia de como a gente pode adaptar esse procedimento para a nossa realidade. Mas fala sobre o horário em que as bolas têm que ser entregues para o referee, para elas serem testadas, fala sobre a pressão da bola e como as bolas devem ser medidas, fala sobre quem é responsável pelas bolas e como é que a troca de posse de bola acontece com gandula, várias coisas que a gente ignora solenemente no Brasil. E o artigo 3 eu acho que é provavelmente o mais ignorado, porque ele diz: marcar uma bola indicando a preferência de qualquer jogador ou qualquer situação é proibido. E a gente basicamente só joga com bolas da preferência do quarterback de um time ou do kicker de um time. Então a gente ignora esse artigo número 3 solenemente desde sempre, e acho que isso não vai mudar tão cedo. É importante a gente lembrar que tem uma arbitragem de referência que fala que o chutador entra em campo com a bola de jogo já aprovada e pede para mudar. Isso aí não é permitido, né? Ele tem que já entrar com a bola que ele quer chutar e não chegar lá, depois que tá todo mundo pronto, ele pede para mudar a bola. Isso aí já aconteceu algumas vezes. Na realidade mesmo, ele entrar com a bola que ele quer que seja usada já não é permitido na regra. A R132 ela diz: em quarta descida, o chutador entra em campo com uma bola de jogo aprovada e pede ao referee para substituir a bola usada durante a descida anterior. É basicamente isso que todo chutador faz. Pelo menos aqui no Rio, a minha experiência que eu tenho no Rio e nos lugares em que eu fui, é que quando é quarta descida e vai entrar um chutador, ele vem trazendo a sua bolinha para a gente colocar ela em campo. E pela R isso já é proibido, só que acho que é no Brasil todo, né? Não vai mudar isso. A gente vai continuar trabalhando assim, desse jeito, até porque, como eu disse, não estamos no mundo perfeito, onde os jogos têm várias bolas disponíveis e os times jogam sempre com as mesmas bolas. Seguindo então para a última seção da regra, que fala dos jogadores e do equipamento de jogo. E aí já começa o artigo 1 e o 2, eles tratam da numeração dos jogadores. E o artigo 1 ele é basicamente uma imagem com uma sugestão de numeração para os jogadores do ataque. Essa sugestão é uma sugestão cada vez menos seguida pelos times, né? Porque cada vez mais os jogadores têm liberdade para usar os números que querem, nas posições que querem. A única exigência que a gente tem com relação à numeração é que, se você vai ser elegível em algum momento do jogo, que você não use número entre 50 e 79. E aí esse ano veio o Diego, até que está aqui online com a gente, que veio trazer para a gente a informação que tinha um jogador de um time perguntando se ele podia, porque o time dele queria que ele dobrasse como elegível e inelegível
no ataque, em descidas, se ele não podia jogar com a 70 e que o traço do 7 da 70 fosse uma coisa tipo velcro, que ele pudesse tirar e aí passasse a ser a 10. Ele avisaria o referee que ele está virando o 10 ao invés de ser o 70 e vice-versa, para não precisar trocar de camisa. Obviamente que isso não é uma possibilidade, porque velcro, ou seja lá qual for a adaptação que você vai usar, corre o risco de sair no meio de uma jogada, e aí você deixa de ser um número para se tornar um outro número durante uma jogada, e isso é absolutamente inaceitável. E a gente diz para ele que se ele vai dobrar como elegível, que ele use um número de elegível e que joguem um jogador a mais na linha de ataque para cumprir a exigência dos 5. Ou então que ele sai de campo e troca de camisa sempre que ele for virar inelegível ou elegível. A outra coisa que o artigo 2 fala sobre numeração é que os números não podem ser precedidos de 0. Então você não pode ter o 0, nem o 01, nem o 05. É de 1 a 99. Aí se o jogador mudar de número de camisa na lateral, ele tem que avisar, reportar ao referee, e o referee deveria também informar os times essa mudança, né? Senão é ilegal também. Isso, então a arbitragem, a AR1421 diz: o jogador do time A, que 77, entra no jogo usando o número 88. A arbitragem diz que o jogador deve reportar ao referee e ele, então, sem parar o relógio do jogo ou da jogada, usa o microfone para anunciar a mudança e o árbitro lateral correspondente informa ao técnico adversário da mudança. Se o A88 não reportar, isso é falta por conduta antiesportiva. Historicamente, a gente sempre, sem baseamento nenhum, falou que o cara só podia trocar uma vez o uniforme. Como é que a gente faz para evitar que o cara troque 50 vezes o uniforme? Tipo, estou jogando na OL agora, vou jogar na defesa eu vou virar wide receiver. Como é que a gente faz para impedir isso? Não tem o que fazer para impedir isso. Eu acho que o cara vai encher o saco dele de tanto trocar de camisa, porque não é uma coisa simples, né? Com o pad, os caras não é tão fácil assim trocar de camisa. E ele tem que avisar toda vez que ele trocar. Ele esqueceu de avisar uma vez, aí a gente tem que estar ligado, porque se ele esqueceu de trocar uma vez, ele toma uma antiesportiva, e aí ele prejudica o time dele e se prejudica, porque é a primeira antiesportiva dele. Eu não acho que isso vai ser uma realidade, eu realmente não acho, assim, e acho que é uma situação que a gente pode... não tem nada na regra que diz que a gente tenha como impedir o jogador de trocar de camisa 2, 3, 4, 5 vezes no jogo. Mas eu acho que se por acaso chegar a esse ponto, a gente pode conversar de alguma forma de instruir os times a fazer diferente, ou conversar com as ligas, com as federações. Mas eu acho que por nós, assim, pela regra, não tem muito o que fazer. O cara quiser trocar de camisa 5 vezes, ele vai trocar de camisa 5 vezes. Se quiser trocar 30 vezes, ele vai trocar de camisa 30 vezes. Só que ele vai passar mais tempo fora de campo trocando de camisa do que dentro de campo jogando, né? Na verdade, isso vai dar mais trabalho para ele do que para nós, né? Eu acho que não vai ser uma prática muito corrente. Pois é, por isso que vieram com essa ideia de um mutante, né? 70 que pode virar 10, ou de, sei lá, ou qualquer outra coisa, aquele 8 digital que você pode cobrir os pedaços dele para virar um outro número. Mas isso isso sim a gente tem como não permitir, como proibir pela regra, porque está bem definido como as coisas devem ser e a gente não pode permitir isso de jeito nenhum, números mutantes. O artigo 3, ele faz a lista do equipamento obrigatório a ser usado pelo jogador. Então, aí, fora da ordem que está escrita na regra, os equipamentos obrigatórios, eles são camisa, calça e meias, capacete, protetor bucal e protetores de ombros, protetores de quadril, que na verdade são 3 peças, protetores de joelho, que são 2 peças, e protetores de coxa, que são 2 peças, somando 7 peças, ou mais conhecido como 7 pieces, ou 7 piece. E a gente tem sempre que lembrar que as competições ultimamente têm tido... Ultimamente não, né? Desde que eu me lembro, tem assumido a irresponsabilidade de liberar o uso do 7 piece. Diminuir para 5, ou sei lá para quanto, cada uma faz de um jeito diferente, mas eles não exigem que o jogador tenha todos os protetores de quadril, de joelho e de coxa. O artigo número 4 explica, né, especifica o que é cada um dos equipamentos obrigatórios. E aí, de novo, aqui a gente tinha camisa, calças e meias, aí letra C, camisas, ele manda a regra 145, que a gente vai chegar lá já já.
Calças. Os jogadores de um time devem usar calças da mesma cor e design, ou seja, a exigência nem é tão difícil assim de ser cumprida. E letra H, meias. Jogadores de um time devem usar meias ou coberturas de pernas que sejam idênticas em cor e design, ou seja, não pode ser cada jogador usando uma meia diferente. E aí tem a exceção, que são joelheiras de proteção inalteradas, fitas ou bandagens para proteger ou prevenir lesões e chutadores descalços. Aí eu fiz até esse comentário no fórum da IFAF de arbitragem, não existe nem no equipamento obrigatório, nem no equipamento opcional, que a gente vai ler em breve, exigência de tênis. Tudo bem que tênis não seja um equipamento obrigatório, não é. Tanto é que ali na letra H das meias ele fala a possibilidade de jogadores chutadores descalços. Mas ele não é nem obrigatório e nem opcional. Os tênis eles só vão ser regidos pela regra com relação às travas da chuteira, que aí tem lá uma explicação gigantesca das travas de chuteira que a gente vai ignorar em breve. Além disso, capacete e protetor bucal e protetores de ombro, né? Capacete, letra A, o capacete deve ser montado com uma máscara e uma presilha de eixo de 4 ou 6 pontos de segurança que devem estar presos sempre que a bola estiver em jogo. E número 2, jogadores de um time devem usar capacete da mesma cor e design. Os protetores bucais, o protetor bucal deve ser um equipamento intraoral de cor rapidamente visível, não deve ser branco ou transparente, deve cobrir todos os dentes superiores, mas é recomendável que cubra os inferiores também, e recomendável que os protetores bucais sejam propriamente moldados. A frase que eu quero destacar aqui é: não deve ser branco ou transparente. Por que não deve ser branco ou transparente? Porque logo antes ele diz que tem que ser rapidamente visível. Branco ou transparente não vai ser rapidamente visível, mas isso significa que eu não vou deixar o cara entrar em campo com protetor branco ou transparente? Não significa. Significa que preferencialmente eu vou passar a instrução para os times e para os jogadores de quando for comprar um protetor, compra um protetor colorido. E aí também tentar evitar o vermelho por causa daquele sangue e tal, enfim, mas não vou criar um problema por causa dessa frase, não deve ser branco ou transparente. Protetores de ombro, letra G, ele não há especificações para protetores de ombros e manda ler o apêndice E, que tem muito mais detalhado as descrições e exigências dos protetores. E aí os seven pieces, na sequência, protetores de quadril, letra B. Os protetores de quadril devem incluir um protetor de cóccix, por isso são 3 peças, né? Um de cada lado do quadril e o cóccix. Protetores de joelho, letra D, devem ser de pelo menos meia polegada de espessura e ser cobertos pelas calças. Mais além, as calças e protetores de joelho devem cobrir os joelhos. Nenhum equipamento de proteção pode ser usado fora das calças. Também manda ler o apêndice E. E, de cara, já digo que NCAA e a IFAF recomendam que devem ser cobertos pelas calças e que protetores de joelho devem cobrir os joelhos, não deve ser levado à risca. Isso é a instrução da NCAA e da IFAF. Deve usar protetor de joelho, era melhor que eles usassem o protetor coberto pelas calças e era melhor ainda que o protetor de joelho estivesse protegendo o joelho, mas a gente não vai pentelhar por causa disso. E protetores de coxa, não há especificações para protetores de coxa e ele manda ler o apêndice também. A gente outro dia vai ler o apêndice porque é uma leitura tão técnica que não tem nem graça. O artigo número 5, letra A, número 1, a camisa deve ter mangas que completamente os protetores de ombro. De ombro, ok, mas aquela abazinha final do protetor de ombro, a gente está cansado de ver camisa que não cobre e a gente passa o jogo inteiro puxando a camisa para cobrir. Ela não deve ser modificada ou feita para... O fato de ela dizer ela não deve ser modificada, para mim, já enquadra que o velcro para mudar o número é impossível. A camisa deve ser comprida e estar para dentro da calça ou feita do comprimento da cintura. Ela deve cobrir todos os pads usados na ou acima da cintura. Coletes ou uma segunda camisa usada ao mesmo tempo durante o jogo são proibidos. Número 2. Além do número do jogador, a camisa pode conter apenas nome do jogador, nome do time, logo da competição disputada, listras nas mangas, logo do time, mascote ou memorial. Letra C, para indicar um capitão de time, a bandeira brasileira ou a bandeira do estado. Número 3, qualquer item do parágrafo 2, dessa lista que eu acabei de dar, não pode exceder uma área de 16 polegadas quadradas, incluindo qualquer material adicional. Número 4, uma borda em volta da gola e das bainhas até 1 polegada de largura é permitida
invertida, assim como uma listra na costura lateral de até 4 polegadas de largura. Número 5, camisas não podem ser coladas ou amarradas de qualquer forma. Lá no apêndice E tem um desenho que foi, inclusive, traduzido pelo tailandês, porque eu sou um ignorante em escrever coisas em imagens no computador, e ele ajuda bastante no entendimento dessa. Letra B é sobre a cor das camisas. O número 1 de jogadores de times adversários devem usar camisas de cores contrastantes. Jogadores do mesmo time devem usar camisas da mesma cor e design. Se esse número 2 aí fosse adotado oficialmente pela CBFA, BFA, federações, seria a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ele diz: o time visitante deve usar camisa na cor branca. Entretanto, o time da casa pode usar camisa na cor branca se os times tiverem concordado por escrito antes do início da competição. Seria lindo se a gente soubesse sempre que o time da casa vai estar usando a camisa colorida. Que em raras exceções em que for acordado antes do início da competição, o time da casa vai estar usando a camisa branca. Seria maravilhoso se isso fosse adotado oficialmente. Infelizmente não é. 95% dos problemas de uniforme. Pois é, e aí a gente tem que ficar correndo atrás do que diz o estatuto da competição. Eu, por exemplo, não tenho a menor ideia de se aparecerem 2 times com a mesma cor de camisa no campeonato, tipo, por exemplo, o nacional da BFA. Se aparecerem 2 times com a mesma cor de camisa, eu não tenho ideia de quem está errado. Pela regra, quem está errado é o visitante. Mas essa regra ela não é adotada oficialmente. E isso é muito ruim pra gente. Número 3. Se o time da casa usar camisa de cor, o time visitante pode também usar uma camisa de cor, mas somente se as condições a seguir forem cumpridas. Letra A. O time da casa tiver concordado por escrito antes do jogo. E letra B. A organização da competição conferir que as camisas são de cores contrastantes. Número 4. Se no momento do kickoff do início de cada tempo de jogo o time visitante estiver usando camisa de cor em violação às condições especificadas no parágrafo 3, que a gente acabou de ler, é falta por conduta antisportiva do time, ou seja, ninguém passa a ter uma conduta antisportiva para contar no limite. Então, assim, o número 2 seria sensacional, porque a gente saberia a responsabilidade de quem está errado. O número 3, ele coloca aí bem claro que o time da casa, se o time da casa resolver usar uma camisa de cor, o visitante pode, ao invés de usar branco, usar uma camisa de cor também. Né? Como o número 2 diz, que se tiverem concordado por escrito antes do início da competição. O número 3 até diz se tiver concordado por escrito antes, mas as cores têm que ser contrastantes. E aí o número 4 diz que se não tiverem as cores contrastantes, a regra diz que a culpa é do time visitante. De novo, por causa do número 2. Não tendo o número 2, a gente precisa descobrir com o estatuto de competição, com o regulamento, não é estatuto, é regulamento, com o regulamento de competição, quem é o responsável, quem é o culpado pelas cores estarem não contrastantes. E aí sim aplicar a penalidade como ela está descrita. Falta em bola morta, 15 jardas do próximo ponto após o kickoff do início de cada tempo. E se o kickoff for retornado para touchdown, a penalidade é aplicada no try ou no kickoff seguinte, a opção do time da casa. No caso, ele diz o time da casa, mas é o time ofendido. Na verdade, Daniel, se não tiver contrastante, mas o time visitante tiver com a camisa branca, a culpa não seria do visitante, e sim do time da casa, certo? Se a gente tiver adotado o número 2, sim. Então nem sempre vai ser do time visitante a culpa. Eu não consigo imaginar um time da casa jogar de creme com um adversário visitante vindo de branco. Seria uma decisão bastante estúpida. Mas sim, nesse caso não seria culpa do time visitante, porque ele está de branco. Como diz o número 2, que ele tem que estar de branco. Aí o número 5, ele é um detalhe importante da cor da camisa, mas é um detalhe que a gente pode ignorar um pouco também. O número 5 diz: se uma camisa de cor tiver também a cor branca, ela só pode aparecer na forma de um dos itens do parágrafo A2 acima. É aquela lista que eu li: nome do jogador, nome do time, logo da competição disputada, lista nas mangas, logo do time, mascote ou memorial, letra C para identificar o capitão do time, bandeira brasileira ou bandeira do estado. Só pode ter branco em alguma dessas coisas numa camisa de cor. Aí a gente tem várias situações. A boa parte dos times de futebol americano no Brasil são patrocinados ou englobados ou ajudados ou recebem o nome de times de futebol, e as camisas de futebol costumam ser listradas ou ter listras e
e aí os times querem trazer isso para dentro do campo de futebol americano. A princípio, consulta prévia à arbitragem, através do Jean ou através de mim, para saber se é possível, se pode fazer um uniforme com listras brancas, ou como com a listra do Vasco, ou listrado vermelho, preto e branco, ou branco e vermelho, enfim. Consultas prévias vão sempre ser rejeitadas. A gente vai sempre dizer que não pode ter branco se não for nesses itens. Mas se um time entra em campo com a camisa, ela é contrastante do adversário, não tem problema de identificação da numeração, nem nada do gênero, que a gente vai ver também à frente, eu não vou perturbar por causa de uma listra branca no uniforme. Eu vou, no máximo, anotar para, no fim da competição, dizer para os caras no ano que vem não fazerem uma camisa com aquele branco. Letra C, números. Número 1, a camisa deve ter claro e visível, enfim, tem toda a especificação do tamanho dos números, da cor dos números. O que é importante nesse sentido é que o número deve ser de uma cor que, por si só, seja clara e distintamente contrastante com a cor da camisa, independentemente de borda em volta do número. Então, se você tem um uniforme preto com um número marrom, grande chance disso não ser contrastante. Se você tem um uniforme vermelho com número laranja, grande chance de não ser contrastante. Cinza com número branco, grande chance de não ser contrastante. Como é que a gente sabe se é contrastante ou não? Está lá na AR número 1451. A arbitragem percebe que os números não são rapidamente identificáveis. É no julgamento da arbitragem. Você entra em campo, os times entraram em campo, o time entrou em campo com aquela camisa roxa, que o número é azul, e aí junta a arbitragem, todo mundo de longe olha para as camisas do time, que eles vão estar reunidos lá, olha e julga. Cara, não vai dar para ver. Ou, não, tá tranquilo, é um azul que dá para ver em cima do roxo. Ou, não dá para ver. Não dá para ver, não dá. Nesse momento, aí a gente vai para o time que está com a camisa com esse problema e vai dizer que eles têm a opção de trocar de camisa ou sofrer a penalidade. Cobrar um timeout de time no início de cada período em que as camisas ilegais sejam usadas. Então a gente entra em campo, os caras falam lá, vimos a camisa não tem contraste no número, não dá para identificar rapidamente o número na camisa. A gente fala com o time, pede para eles trocarem de camisa, ele diz não tem outra camisa para trocar, vamos ter que jogar com essa mesmo, tudo bem, vocês vão tomar um timeout no início de cada período de jogo. O técnico diz, paciência, a vida é assim mesmo, vamos nessa. Alinhamos para o kickoff, bola pronta para jogo lá no chão. O referee sinaliza a bola pronta para jogo e apita timeout. Liga o microfone e diz timeout, cobrado do time que está com a camisa ilegal. Esse é o primeiro timeout do time. Desliga o microfone, dá o timeout e roda a bola pronta para jogo de novo. É isso que diz a AR 1451, que você tem que dar o sinal da bola pronta para jogo e depois dar o timeout. Então aí a gente jogou o primeiro período, terminou o primeiro período, trocou de campo, vai começar o segundo, bola pronta para o snap, apita a bola pronta, apita timeout, liga o microfone e fala da penalidade por causa das camisas, tirou um timeout. Ok, acabaram os timeouts. E agora? Está lá na penalidade. Os árbitros devem cobrar um timeout de time ou uma penalidade por delay se todos os timeouts já tiverem sido usados no início de cada período em que as camisas ilegais sejam usadas. Então, trocou de período, vai começar o terceiro período, ou o quarto período, e o time que está com as camisas ilegais já usou os 3 timeouts, perdeu um timeout no início do terceiro período e já usou os outros 2, e a gente apita a bola pronta para jogo, apita um timeout e dá o delay. 5 jardas de penalidade, apita a bola pronta para jogo e segue o jogo. Certo? Esse foi o artigo número 5 das camisas. É um artigo mais interessante e importante da gente saber. Que é importante também deixar de recomendação que os números sejam totalmente preenchidos, não só uma borda e o resto vazado, né? Não sei uma palavra melhor para isso. E esqueci o que eu ia falar depois, mas é isso aí. Sim, os números eles têm que ser, às vezes não fica, para mim fica bem claro, mas às vezes não fica, né, para quem tá lendo e muito menos para quem não lê. Mas o texto do número 1 da letra C diz: o número deve ser de uma cor que por si só seja clara e distintamente contrastante da cor da camisa. Ou seja, se você tiver mais de uma cor no número, você já está descumprindo o que diz a regra. Seguindo então no artigo 6, ele lista os possíveis equipamentos opcionais que os jogadores podem usar. Então, toalhas, luvas, viseiras e óculos, insígnias, sombras de olhos e informação de jogo, o playholder, né? Isso. Enfim, esses são os equipamentos opcionais.
Eu vou falar, só para não dizer que eu não falei, mais um ano. As viseiras e óculos, viseiras, elas precisam ser claras, transparentes, incolores e feitas de material moldado ou rígido. Não é permitida nenhuma exceção médica. Desde 2013, essa regra está nesse livro e todo ano alguém vem tentar dar um jeito de entrar com uma viseira que não seja clara, transparente e incolor. E se for fumê? Isso é absurdo, tá acabando com o futebol americano. Tá acabando com o futebol americano. E se for fumê? Fumê pode? Meu Deus. É sempre a pergunta que a gente recebe. E a resposta que a gente tem aqui já é bem desenhada já. Imagine a garrafa de Coca. É a garrafa de Coca. Nossa, justo. Pronto, é isso. É a garrafa de Coca. E agora eu gastei R$300 para comprar minha iShield platinada. Problema seu, cara. Exatamente. Tinha coisa melhor para investir esse dinheiro. Porra. Tinha muita coisa melhor para investir esse dinheiro. Vocês estão acabando com o esporte. Estamos acabando com o esporte por causa das viseiras coloridas que não podem mais. Não podem mais, porque ano passado eu joguei, não jogou. Desde 2013 essa regra está no livro. Enfim, o artigo número 7 lista tudo o que é ilegal nos equipamentos. E aí vai falar sobre equipamentos que possam oferecer perigo a outros jogadores, vai falar sobre bandagens para swag, vai falar sobre equipamentos abrasivos, vai falar sobre o tamanho da chuteira, vai falar sobre coisas para confundir adversários, sobre tudo o que é ilegal. É uma lista muito simples de entender e eu não vou ler ela do início ao fim. Só vou adicionar um item aí que também a gente recebe pergunta frequentemente, é sobre caneleiras. Então, caneleiras, se estiverem cobertas pelas meias, não está listado como equipamento opcional, mas também não está listado como equipamento ilegal, né? Isso. Então elas precisam estar cobertas e é isso aí. Show. Até que é um equipamento de proteção para o jogador, né? Pois é, mais uma possibilidade de proteção. Aí a R147, ela fala de desenha várias situações em que o jogador está usando um equipamento ilegal. É interessante ler também, mas não para o podcast. Vai lá, lê você sozinho. Finge que você estuda. Já o artigo número 8, ele é mais interessante, porque o artigo número 8, ele diz como aplicar a regra no caso de equipamento obrigatório e equipamento ilegal. Então ele diz, letra A, jogadores usando equipamento ilegal ou que não estejam usando o equipamento obrigatório não devem ser autorizados a jogar. A exceção é a regra 145C, que fala exatamente das cores da camisa, a gente já falou sobre isso antes. Letra B, se um árbitro descobrir um equipamento ilegal, o jogador deve deixar o jogo por pelo menos uma descida e não tem permissão para voltar até que o equipamento seja corrigido. O jogador pode permanecer no jogo sem perder uma descida se o time usar um timeout, mas de qualquer jeito ele não pode jogar com equipamento ilegal. Letra C. Se o equipamento se tornar ilegal devido ao jogo, o jogador não é obrigado a deixar o jogo por uma descida, mas ele não pode participar até que o equipamento seja corrigido. E aí as ARs têm aí um pouco da explicação de como fazer isso. A número 1 diz, após a bola estar pronta para jogo, um árbitro identifica um ou mais jogadores sem o protetor bucal. Os jogadores devem deixar o jogo por pelo menos uma descida e não podem retornar até que estejam usando o protetor bucal. Os jogadores podem permanecer no jogo usando um timeout de time, mas não podem jogar sem o equipamento obrigatório. Destacando que essa R não fala em parar o relógio para os jogadores deixarem o campo. Então é responsabilidade deles deixarem o campo, certo? Dentro do tempo da jogada. Ah, mas o jogador do time B está sem protetor bucal e aí se eles forem sair de campo, o time A pode dar o snap e não ter jogador suficiente. Não pode, porque é uma substituição que a gente vai segurar o snap para poder tirar os jogadores de campo. A gente não vai parar o relógio do jogo, mas a gente vai segurar o snap. Ah, mas e aí se acabar o tempo do relógio da jogada? Vai ser delay do ataque por causa de um problema de equipamento da defesa? Não vai. Vai ser delay da defesa porque não trocou os jogadores em tempo ágil para iniciar a jogada antes de acabar o relógio da jogada. Número 2. No final do primeiro tempo, o time B utilizou seus 3 timeouts. Ao fim de uma jogada, o line judge percebe que B44, um jogador que participou da jogada anterior, está equipado com uma viseira que é tingida, ou não é transparente, ou é fumê, ou é laranja, ou é platinada, ou tem neon escrito nela. Uma viseira que não seja transparente, clara e incolor.
violação de equipamento. B44 deve deixar o jogo por pelo menos uma descida e não pode retornar se estiver usando uma viseira ilegal. Número 3, quando a bola é declarada morta depois de uma descida de scrimmage, o umpire percebe que o linebacker B55 tem o pad das costas exposto na altura da cintura e que aparentemente ele ficou exposto durante a descida anterior. B55 não precisa deixar o jogo, mas ele deve cobrir o pad exposto com sua camisa antes da próxima descida. Um árbitro descobre um jogador usando equipamento ilegal ou não usando equipamento obrigatório. Ele deve avisar ao jogador que deve deixar o jogo e o árbitro não deve parar nenhum dos relógios, nem o de jogada, nem o do jogo. Se possível, o referee vai usar o seu microfone para fazer um breve anúncio identificando o jogador e seu time e a razão pela qual ele deve deixar o campo. Esse anúncio deve ser feito da posição em que o referee estiver para a próxima jogada e não deve atrasar o início da próxima jogada. Brincadeira rápida para todo mundo que está ouvindo. Legal ou ilegal? Óculos de grau. Isso dá confusão. Legal, muito bom, legal. Legal de legal. Ou legal de é legal. Bermuda? Se todo mundo estiver usando igual, legal. Protetor bucal só de cima, sem ser aquele duplo. Também. Legal. Legal. Lembrando que a regra recomenda fortemente que seja o duplo, mas ela só exige que seja o simples. Nessa Diga. 4, amparo a bola Então, para na bola até o cara sair de campo. até o cara sair de campo, certo? Isso. Mas a gente não vai deixar o cara saindo de campo e começar a jogada. Até porque, se a gente deixa a jogada começar enquanto o cara está saindo de campo, o cara está em risco. A gente está colocando o cara em risco. Então, ampare na bola até o cara sair de campo e o referee fazer um anúncio de que o cara está saindo de campo porque ele está com equipamento ilegal. Assim que o cara sair de campo, sem parar o relógio. Assim que o cara sai de campo, o umpire libera o jogo, e aí com 10 ou com os 11, dependendo da agilidade do time que está em falta, fazer a substituição. Se o relógio da jogada estourar nesse tempo e o jogador for da defesa, delay of game da defesa. Se for do ataque, delay of game do ataque. E sem nenhuma sinalização oficial do ref, né? Do referee. Sem nenhuma sinalização de timeout, nem de nada. Nada disso. A bola continua pronta para jogo, a gente só vai chamar um umpire para a bola e liberar um umpire do jogador sair de campo. Fábio está perguntando jogar sem meia. Aí a gente vai lá para o equipamento obrigatório. Na lista do equipamento obrigatório, o que diz? Meias. Então meia é obrigatório e elas têm que ser iguais. Meias e não meiões? Meias e não meiões, exatamente. Se todo mundo usar meiões, pode usar meiões. Se todo mundo usar meião, mas se todo mundo quiser usar meia normal, sim, todo mundo usa com a canela aparecendo. Aí o Diego fez um comentário aqui que muita gente que não usa, e lá fora também tem muita gente que não usa, ou que usa uma meia que a gente não vê que está usando. Não sei se vai ser a última, mas vai ser das últimas coisas que eu jamais vou me preocupar é com a meia de um jogador. Eu também. Então, o artigo 9 é uma coisa maravilhosa que a gente não usa aqui, mas realmente é uma coisa maravilhosa. E fala sobre a certificação dos técnicos. Ela é uma regra mais para a administração da partida do que para a arbitragem propriamente dita. Ela diz que o técnico principal tem que certificar por escrito ao umpire que todos os jogadores foram informados de qual é o equipamento obrigatório e o que é ilegal, que eles receberam o equipamento obrigatório, porque, pela regra, os times são responsáveis pelo equipamento dos jogadores, que eles foram instruídos a usar e como usar o equipamento obrigatório, que eles foram instruídos a avisar a equipe técnica quando o equipamento se tornar ilegal por causa do jogo. É uma certificação, um papel mesmo, dizendo: eu, fulano de tal, certifico que informei aos meus jogadores, blá, 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 blá. Eu acho que isso é mais uma coisa, eu não sei se especificamente americana, mas eu sei que é americana, de responsabilidade, porque se acontece alguma coisa com o jogador em campo e ele estava sem um equipamento, as ligas estão protegidas porque tem um documento do técnico dizendo que ele mandou o jogador usar o equipamento. Isso é muito mais para isso, para evitar essa responsabilidade do que para cumprir regra mesmo. Então esse artigo número 9 ele é interessante, mas ele é um tanto irrelevante para a gente. Aí sim, artigo número 10, aparelhos de sinais. É proibido equipar jogadores com qualquer aparelho eletrônico, mecânico ou outro aparelho de sinal com o objetivo de comunicação com qualquer fonte. Ou seja, não pode ter falante no capacete para o técnico passar a jogada.
não pode ter um aparelho que vibra para passar jogada, não pode ter nada para passar jogada. Aí a exceção é um aparelho auditivo prescrito medicamente do tipo amplificador de som para jogadores com deficiência auditiva, ou seja, sim, é permitido aparelho auditivo para quem tem problema de audição. 2. Um aparelho para transmissão de dados especificamente e apenas para propósitos médicos e de segurança. E isso é uma novidade lá, coisa dos americanos, de quem tem muito dinheiro para investir no esporte, que coloca sensores de movimento e de pressão e de contato e de batimentos cardíacos, etc., para ter dados da saúde dos jogadores durante o jogo. Não é uma coisa com a qual a gente vai se preocupar tão cedo, porque não tem dinheiro para isso. Mal tem dinheiro para pagar a arbitragem, que dirá para colocar sensores de médicos no jogador. Qualquer aparelho de sinal proibido sendo usado é uma penalidade de falta para ser administrada como se fosse em bola morta, 15 yardas do próximo ponto, e o jogador é desclassificado. Então os times podem querer arriscar aí de entrar com o quarterback com um fonezinho escondido, maroto, para ouvir as jogadas do técnico, mas corre o risco de, se a gente descobrir, o quarterback está desclassificado da partida por estar usando aparelho de sinal proibido. O artigo número 11 fala de equipamentos de campo proibidos. Deixa bem claro que a responsabilidade por eles e pelo uso deles é da organização da partida e não dos árbitros. Por isso, eu vou ignorar esse artigo. Eu sei que você acabou passando o ponto 11 com razão, porque não é de jurisdição da arbitragem, mas eu só queria citar uma situação que já tem sido corriqueira para nós, que é o artigo, lá do artigo 11, a exceção G, letra da G. nota ali. Os drones, letra G. Os drones, que fala que se o drone violar o espaço do ambiente de jogo, o referee deve interromper a partida até que o drone seja removido do espaço, coisa que às vezes a gente não vê. Pelo contrário, os referees deixam o jogo correr na forma que tem que ser. Porém, a regra vai exatamente contra isso, né? A regra diz que não pode. Se vocês quiserem dar opinião com relação a isso, eu nunca entendi muito bem qual é a questão de não ter os drones. Atrapalhar o jogo. Sim, podem atrapalhar o jogo. E eu posso querer cuidar disso e tirar o drone de campo. Eu, a princípio, tendo a não me preocupar com isso. E vocês? Vai que o Jean sempre fala do bom senso, né, cara? Uhum. Eu acho que isso é melhor pro espetáculo do que pior, né? Claro que se o cara estiver atrapalhando o jogo, no primeiro problema que acontecer, a gente pode chamar a atenção do cara, mas eu sou a favor do uso da tecnologia para melhorar o espetáculo e o próprio jogo, né? Se não estiver baixo o suficiente para atrapalhar, de boa. Exatamente o que aconteceu. O drone estava super baixo, até com barulho assim, qualquer um percebia aquele barulho de mosca gigante rodando em cima e o barulho super alto e muito próximo, entendeu? Eventualmente um passe e a bola poderia facilmente encostar no drone. Vai ter que evitar isso. Particularmente, eu acho que isso tudo pode ser controlado naquela famosa reunião conversa pré-jogo, entendeu? Você conversa com o time, vai procurar saber, você vai filmar, vai usar drone. Se for usar drone, você dá o toque no rapaz, no operador do drone. Olha, teu drone tem que estar bem lá no alto, não pode estar perto da altura de jogo onde um passe ou um punch pode acabar pegando ele. Até porque se acertar o seu drone, você vai tomar um baita prejuízo, que você vai perder um dinheiro, porque esse drone vai quebrar. E pode colocar alguém em risco nessa queda. Mas eu acho também, eu concordo plenamente com vocês, eu acho que é importante para o espetáculo, para você pegar a imagem legal, ajudar a popularizar. Eu acho que o problema é realmente o drone baixo. O drone combinado, numa altura lá no alto, eu acho que não tem problema nenhum. É isso aí. Então, de acordo aqui com todos. Aí já que a gente mencionou o G, eu vou para E. Porque acontece com alguma frequência de alguém aparecer com a porcaria de um megafone e ficar gritando na sideline, na porcaria do megafone. Sério? Eu nunca vi isso. Que bênção que você nunca passou por isso. Tem escrito em algum lugar, não tem? É a letra E. Então, isso, exatamente. Maravilha. O artigo número 12 diz que os fones dos técnicos não estão sujeitos às regras e a organização deve lidar com eles da forma que achar melhor. E aí, fones dos técnicos, todo mundo pensa, mas se não pode ter comunicação com o quarterback, para que o técnico tem fone? Porque a realidade do livro de regras é uma realidade na qual você tem cabines de imprensa lá no alto e tem os coordenadores lá na cabine de imprensa e os técnicos na lateral, e eles se comunicam por esse fone, que não está sujeito às regras.
O artigo número 13 recomenda fortemente, mas não obriga um microfone para o referee. E se tiver, ele tem que ser controlado pelo referee, não pode ser controlado pelo operador de som. E diz que os aparelhos de comunicação interna da equipe de arbitragem, ou de comunicação da arbitragem, não estão sujeitos às regras. O artigo número 14 também está marcado de vermelho, porque ele é um artigo que só existe na nossa regra, não existe na IFAF, e que diz respeito ao uso de tabaco, álcool e outras substâncias entorpecentes. Jogador ou membro da equipe que for pego bebendo ou usando drogas ou fumando durante a partida está desclassificado. Falta em bola morta 15 jardas do próximo ponto. E assim chegamos ao fim da regra 1. Vou aproveitar aqui o meio segundo de silêncio que está fazendo aqui em Laranjeiras e vou agradecer a todo mundo aqui que participou, participou quase todo mundo. O Renan, que acabou de chegar aqui para dar tchau. Muito obrigado, pessoal. Acho que vai ficando mais interessante a medida fazendo mais. E o pessoal que está ouvindo, muito obrigado também pela atenção. Se é que está ouvindo, se é que está dando atenção. De qualquer jeito, muito obrigado. E a gente volta no próximo, começando ali a regra 2, que é a regra mais importante do livro inteiro. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Valeu, pessoal. Amanhã. Boa noite. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, povo. Roda a vinheta. Boa. Valeu, povo. Oi, galera. Agora, Então, vamos começar.